o valor desse comportamento empático ficou muito afeito ao âmbito doméstico. Por exemplo, eu trabalho muito com direito internacional. Nós não vemos uma estrutura de negociação ainda maturada no cenário internacional, como é típico das mulheres promoverem, típicos do cérebro empático promoverem. É ainda uma organização muito masculina da sociedade aquela que nós temos. Então, apesar de se reconhecer a importância para a vida da sociedade, para uma coesão da família, desse cérebro empático, esse valor da empatia feminina ficou muito afeito ao âmbito doméstico. Não ocupou esse âmbito público. Mas na década de 50, quando o filme é produzido, nós estamos vivendo exatamente um momento de mutação. Um momento em que a mulher passa a sair, ela começa a ocupar os espaços públicos. E à medida que ela começa a ocupar os espaços públicos, bom, essa mudança, essa nova ressignificação do papel dela não se dá de forma tranquila. Ela começa a promover determinados questionamentos que mexem com a própria psique feminina. Inicialmente eu fiz uma leitura, assim, eu vi en passant o filme, meio descompromissadamente, e a gente se olha descompromissadamente, parece que a gente fica muito afeito sem aquele olhar ingênuo e se atém muito ao cômico do filme. Realmente tem circunstâncias absolutamente cômicas, mas se a gente tentar abstrair e ir um pouquinho além desses aspectos cômicos e tentarmos ler mais o filme, conseguirmos entrar um pouco mais nas entranhas mesmo daquela psique feminina do período, me parece que nós vamos nos deparar com uma realidade, uma psique feminina marcada por inúmeros conflitos. E eu queria fazer referência aqui a duas passagens que eu acho bastante ilustrativas disso no filme. Quando nós estamos ainda no prólogo, quando nós estamos ainda vendo aquelas meninas, aquelas moças que estão se candidatando para o papel de atriz. Então aquelas moças que se candidatam ao papel de atriz, duas me chamam muito a atenção entre as várias, porque todas são curiosíssimas, todas se prestam uma leitura. Mas eu separei duas que eu achei bem interessantes. A Daniele, ela é aquela que é chamada a improvisar uma conversa com o pai. Ela é chamada a improvisar uma conversa com o pai. No primeiro momento ela bloqueia porque é difícil, ela não está acostumada a se expor, enfim, etc. Por uma série de razões ela bloqueia. Depois que se insiste, ela consegue então representar essa conversa com o pai, mas alguma coisa tem que lhe vir à cabeça. O que o inconsciente dela joga para ela? Bom, o sofrimento dela em estar ali, ela até vai continuar, mas está sendo extremamente sofrido. Papai, como eu sinto falta de casa, aquela referência masculina, a segurança que a referência masculina ainda dá para a mulher nesse momento, que é um momento de transição. Então, papai, sinto muita falta de casa, como eu gostaria de estar aí, a vida aqui em Roma é tão difícil, papai, como quero voltar. E a gente, nossa, ela representa extremamente bem, porque aquilo sai, é uma coisa original. Ou seja, quando ela tem a chamada a improvisar alguma coisa, ela improvisa justamente esse dilema que ela está vivendo. E para mim é ilustrativo do que viveram as mulheres e do que nós vivemos ainda hoje, talvez num grau um pouco mais atenuado, mas eu acredito que a gente viva ainda assim muito isso hoje. É um link que eu quero fazer no final da minha fala. Tem uma outra que me chamou a atenção, é a Fanton. A Fanton é aquela que é perguntada por que seguir na carreira de cinema, por que o cinema, como você escolheu o cinema, por que cinema? E ela vai dizer que, em primeiro lugar, ela quer fazer muitos filmes, ganhar muito dinheiro, para ter uma casinha, casar e ter filhos. Nossa, ela quer fazer tudo isso, que em teoria permitiria a mulher essa independência, né, para depois voltar a ter uma casinha, um marido e filhos, né, que é ou seja, aquela volta, aquela ligação que ela tem ainda com toda aquela estrutura, que ela é estrutura extremamente ligada ao âmbito doméstico da mulher. Então a felicidade dela ainda, ao fim e ao cabo, está ligada a essa estrutura doméstica. Então a mulher vive nesse espaço de ambiguidade. É bem interessante, eu gosto muito de ler psicologia e psicanálise a partir do Freud, e é bem interessante porque o Freud tem uma leitura bem particular em relação à mulher. Mas isso aí nesse momento me parece muito claro. Essas mulheres, esses dois exemplos que eu uso aqui, elas estão naquela corda bamba, elas estão entre o ok, quero minha independência financeira, quero ser uma profissional bem-sucedida, e aquela ligação com o doméstico, com a segurança da figura que a figura masculina lhe dá. E essas mulheres estão oscilando, pendulando entre essas duas esferas. Bom, fazendo uma leitura dessas situações, que são situações fictícias propostas inicialmente para essas atrizes famosas, em um determinado momento, essa é uma leitura que talvez não seja eivada de pré-juízos. Fazendo uma leitura panorâmica daqueles episódios,
me parece que em determinado momento, me parece ser passada a seguinte mensagem, talvez vocês não concordem comigo, mas me parece ser passada a seguinte mensagem. Olha, mulheres, vocês até podem vir a dividir o mesmo espaço. Não me parece que seja uma coisa impositiva, mas subconscientemente eu leio isso no filme. Mulheres, vocês até podem vir ocupar esse espaço, mas ao fim e ao cabo parece que existe algo inato em vocês que liga vocês ao ambiente de casa, de família, de lar, de afeto, e que quando vocês se dão conta disso, vocês caem num vazio existencial. Talvez exatamente porque tenha sido dirigido só por homens isso. Talvez exatamente por isso, fazendo uma leitura panorâmica, enxergando diversas situações, me parece que ao fim e ao cabo, a mulher que é independente nunca está bem satisfeita, ela tem uma crise existencial. Por exemplo, aquele episódio em que a mulher ela vive até uma experiência, entre aspas, de maternidade, cuidando daquele menino. Bom, como é que acaba? Como é que acaba ao fim e ao cabo? Por melhor atriz que ela seja, ela acaba extremamente infeliz, melancólica, retraída, né, sentada na cama, praticamente com um vazio existencial nela. Aquelas meninas também, aquelas meninas que passam por todo aquele processo, ao fim e ao cabo, o que elas querem? Ao fim e ao cabo, bom, elas querem ter uma casinha, um marido e filhos. Então me parece que, no fundo, tem essa mensagem subliminar, talvez inconsciente, que não tenha querido ser passada. Mas me passou em determinados momentos essa mensagem, essa série de episódios. Bom, a gente não tem como fazer essa reconstrução, eu acho, sem nos perguntarmos um pouco sobre e hoje. E hoje, esse é um ciclo que fala sobre as mulheres à beira de uma sessão de cinema. E hoje? Como é que estão essas mulheres hoje? Bom, como é que estão essas mulheres ante esse dilema de assumir-se perante esse espaço público ou esse espaço doméstico? Eu gosto de dizer, as mulheres parecem realmente enlouquecidas, porque elas parecem querer se assumir nos dois, se inserir nos dois. Tem uma psicanalista, Maria Helena Fernandes, e eu acho que de fato a gente quer se inserir nos dois. Tem uma psicanalista brasileira, Maria Helena Fernandes, que ela também publicou um artigo bem recentemente, foi esse mês, em que ela fala que as mulheres hoje são mulheres elástico. Vocês lembram aquele filme Os Incríveis, em que eles tinham superpoderes, era uma família que tinha superpoderes. Aqueles superpoderes não são à toa, eles dizem muita coisa, cada um daqueles superpoderes. O poder da mulher era o de ser elástica. Ela diz, não tem melhor alegoria para dizer o que é o feminino hoje. Porque a mulher, ela se estica entre tentar atender todas aquelas demandas do âmbito doméstico, a maternidade, a compreensão, o carinho, o afeto para os entes da família, e todas aquelas demandas que são requeridas dela no âmbito público, como por exemplo uma independência econômica, um sucesso profissional, a beleza é algo que também se exige da mulher, sempre se exige que a mulher esteja mais bem arrumada, por exemplo, que os homens, se pressupõe que se espera disso da mulher. E a mulher tenta se esticar entre todas essas coisas. É por isso a alegoria da mulher elástica, eu gosto muito dessa alegoria. E tem uma peça que esse ano completa 7 anos, que é uma peça feita por 2 mulheres, a Heloísa Perissé e a Ingrid Guimarães, Cócegas, em que um dos episódios é a aula de ginástica, que ao final desse meu comentário a gente vai ver, é bem curtinho, mas que é bem ilustrativo dessa mulher elástica. É a mulher que está dando, ela é professora, ela está dando uma aula de ginástica, ao mesmo tempo toca o celular dela, a empregada não sabe como cozinhar uma coisa, ela explica como se cozinha aquela coisa, e dando a aula, e dinâmica, e não vamos parar, e assim a gente entra num ritmo enlouquecido, mas é exatamente isso. É exatamente oscilando, eu acredito que nós estamos mesmo, e não que nós tenhamos que assumir ou o público ou o doméstico, não é isso, é só para tentarmos nos encontrar, tentarmos entender o que está se passando. Não existe aqui absolutamente nenhuma pretensão de dizer que nós tenhamos que necessariamente ocupar um desses espaços. É só para tentar entender a nossa colocação na sociedade hoje. Então eu queria dizer que dessa forma, assim, mesmo que as mulheres ainda hoje se deparem com essa oscilação, com esse conflito entre a segurança de algo dado, a segurança de uma estrutura engessada, de uma estrutura firme, de uma estrutura coesa, e toda aquela aventura da conquista de novos espaços, novos direitos, mesmo que nós ainda estejamos dentro desse conflito, apesar de que cada vez mais a gente está assumindo funções masculinas, os homens por sua vez funções femininas, mas mesmo assim nós estamos ainda dentro desse conflito muito mais do que os homens, que assumem muito mais tranquilamente uma posição
dentro do público, tranquila, e o espaço doméstico ainda é mais atribuído, as atribuições sobre o espaço doméstico ainda são mais endereçadas à mulher. Mas mesmo nós nos deparando ainda com esse conflito, por mais matizado que ele seja, eu acredito que não tenha mulher que questione que a nossa situação no presente ela é bem melhor que a nossa situação no passado. Se nós fizermos uma leitura histórica, né, da situação em que nos encontrávamos e que nos encontramos. Então essa reflexão que eu procurei fazer dessas esferas doméstica e pública a partir desse momento chave que é a década de 50 em que esse filme é lançado, ela pretendeu muito mais servir assim como estímulo para que a gente consiga, para que nós consigamos gozar livremente dessas conquistas todas obtidas, não tenhamos nenhum problema em gozar dessas conquistas obtidas, como na verdade em alguns episódios parece que a gente deva ter um certo sentimento de culpa, ou que a gente tem, não que a gente deva ter, mas que a gente tem um certo sentimento de culpa por estarmos nos inserindo em algumas outras esferas. O grande desafio me parece que é nós fazermos isso, nós conseguirmos fazer isso sem sucumbir às milhares de demandas que nós enxergamos na sociedade. E é engraçado como nós mulheres acreditamos que temos que suprir absolutamente todas as demandas, mesmo que isso não signifique um melhor bem-estar, por exemplo, para nós enquanto indivíduos. Então acho que esse é o nosso grande desafio. Essa foi a proposta, nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Então eu queria inicialmente agradecer a atenção de vocês. E agora a gente vai passar a um trechinho bem rápido do Cócegas, que é a aula de academia. Daí na sequência a gente comenta um pouquinho mais o filme. Bom, gente, essa foi a proposta, porque às vezes a gente só falando, nada como visualizar algumas coisas, né? Claro que isso aí é uma situação extrema, mas eu vou confessar pra vocês que muitas vezes eu me vi nessa, sabe? Atendendo a tudo ao mesmo tempo, assim, é trabalho, é cuidado, é casa, é tudo ao mesmo tempo, absolutamente tudo ao mesmo tempo. E isso eu acho que é bem mais particular das mulheres do que dos homens, né? Os homens geralmente se concentram em uma atividade, a fazem bem concentradas, e a mulher ela já investe em todas as frentes. A Maria Helena Fernandes, ela é bem enfática, essa psicanalista, quando ela diz que a mulher ela tem algo que ela acredita que seja necessário atender todas as demandas da sociedade, o filho, o marido, a casa, o trabalho, as contas, etc, etc e tal. Então eu queria trazer eu adoro essa peça, modelo que vem depois também, com a Ingrid Guimarães, é maravilhosa, é uma sequência maravilhosa de episódios também dessa peça. Não é à toa que está há 7 anos aí já nos palcos. Não sei se esse ano, deve vir para o Rio Grande do Sul também, veio ano passado, então fica aí a recomendação. Mas eu queria trazer ela para justamente tentar ilustrar um pouquinho aquilo que eu comentei, aquele embate na psique feminina entre o doméstico e o público, e essa resolução, entre aspas, desse conflito, bem entre aspas mesmo, porque ele continua existindo, mas essa resolução entre aspas do conflito através da opção da mulher por ela então atuar em todas essas esferas. Tá? Eu acho que foi bem ilustrativa essa passagem do Cócegas, né?